atividade biológica. Mas a gente olhar que se tudo é vibração, desde o que a gente acha que é material, por exemplo, esse óculos aqui, ele é uma coisa inerte, né? Então, mas ele é material. Mas se a gente olhar microscopicamente, a gente olhar o mundo ultramicroscópico, quântico, a gente vai perceber que tem espaços vazios aqui dentro, né? Que existe uma vibração nas cordas que compõem, que fazem com que esse óculos pareça uma coisa sólida, né? Então eu percebi que indo através dessa lei e através da vibração e o tom, encontrando esse tom correto, eu consegui fazer um processo de... é como se fosse uma lipoaspiração energética. Então eu encontrei o contratom que desfizesse com que essas moléculas continuassem absorvendo a gordura, continuassem com o processo de memória da gordura, né? Então eu consegui eliminar, eu eliminei uma parte do peso utilizando essa técnica. O outro processo foi o curso Ritmo e Peso Perfeito, tá? Eu fiz um curso de Ritmo e Peso Perfeito com a maravilhosa instrutora Jade Gouveia. E esse curso de Ritmo e Peso Perfeito me colocou diante daquilo que eu falei para vocês, assim, em qual momento da minha vida eu comecei a engordar e por que eu comecei a engordar. Então, ter essa consciência de que algo na minha vida aconteceu, um desafio, e a partir daquele momento minha vida mudou na questão do peso, né? Então eu fiz muitos trabalhos de digging, não foi só o curso, tá, gente? Existe um processo, que é você trabalhar a crença e buscar essas memórias e entender qual que eram os ganhos. Então, assim, ter o peso, para mim, tinha um ganho, né? Então, dentro do curso Ritmo e Peso Perfeito, a gente tem essa consciência de primeiro buscar aquela memória que estava fazendo esse desafio, né? E aí trabalhar essa memória, ressignificar essa memória, os sentimentos que essa memória estava me trazendo, olhar os ganhos e os aprendizados, trazer esses ganhos e aprendizados para minha consciência e, de uma maneira geral, me ajudou muito, tá? Lembrando, gente, que a questão não é só trabalhar as crenças. Assim, as pessoas falam assim: Maurício, tem um download para fazer, para que eu possa ser mais espiritual mas sem adquirir peso, por exemplo, né? A gente tem que lembrar que as pessoas que são muito espirituais, que estão muito lá no quinto plano, sexto plano, são aquelas pessoas que estão sempre fora da realidade aqui, elas tendem a adquirir peso, né? A própria Vianney Stibel, ela criou o curso Ritmo e Peso Perfeito por causa disso. As pessoas falavam assim: nossa, mas você usa uma técnica tão maravilhosa e não diminui o peso? É a questão, né? Porque aquele é o peso perfeito dela, né? Então, assim, ela não precisa... A primeira coisa tem que ser interessante para ela, não para as pessoas que vão julgar se ela está gordinha ou não, né? Isso é o mais importante. E pós esses trabalhos que eu fiz, né? Tipo, que eu posso ser espiritual sem adquirir peso, que eu posso viver a minha vida, me relacionar com as pessoas sem ter que me proteger, sem adquirir essa capinha de gordura, né? A bonequinha matriótica. Teve as ações, né? Qual que foram as ações que hoje efetivaram a minha vida, assim, na questão do peso? Eu não como mais farinha branca, então farinhas refinadas de trigo, necessariamente eu não como mais. A gente tem que lembrar que essas farinhas, elas fazem o nosso organismo ficar muito ácido. A gente tem que lembrar que junto com a farinha de trigo a gente tem junto com o trigo o glúten, né? E o glúten, tem pessoas que se intoxicam com o glúten, né? E às vezes não tem essa noção, né? Às vezes o organismo ele reage e a pessoa não tem essa noção, né? Que o glúten está fazendo mal. E nesse caso, então, eu eliminei a farinha, né? Vai fazer 8 meses, já que eu estou sem comer farinha de trigo processada, né? A farinha branca. E eu eliminei o açúcar também, tá? O açúcar também, ele faz com que o nosso organismo fique muito ácido. Então, quando o organismo está muito ácido, tem várias coisas que acontecem, né? Desequilibra todo o seu metabolismo, seu pâncreas, seu fígado, seu rim.
Você vai precisar de muito mais processamento do seu pâncreas para poder processar o açúcar e tal. A gente tem que lembrar que não é só o açúcar que vira açúcar, mas a gente tem que lembrar que todo tipo de pão, macarrão, coisas que a gente come, também viram açúcar dentro do nosso corpo. E a gente vai precisar com que o nosso organismo produza mais para poder quebrar, né? E aí o que acontece? Eu parei, né? Então tem 8 meses que eu não como mais farinha nem açúcar. Maurício, então se você vier na minha casa, você não vai comer um pãozinho? É assim, gente. Eu não sou uma pessoa com ideologias. Assim, eu não sou radical. Eu parei de comer, mas assim, se eu tiver que ir para algum lugar e só tiver aquilo para comer, eu vou comer. Com a consciência que eu não vou comer sempre. Certo? Mas se eu puder evitar 100% em todos os lugares que eu estou, eu consegui substituir a minha alimentação para evitar açúcar e farinha branca, né? Outra coisa que aconteceu na minha vida agora, recentemente, que foi o quê? Isso não é ideologia, tá, gente? Longe de mim, porque eu não gosto desses processos assim, que as pessoas ficam assim, você é vegano, vegetariano por causa dos animais, porque não sei o que lá, tal. Então, assim, eu vou falar o processo que aconteceu comigo. Hoje eu sou vegetariano, eu não como carne, mas se eu quiser comer carne, eu como. Só que eu não como porque eu não sinto mais vontade de comer. Quando começou esse processo do vegetarianismo? É muito bacana eu falar sobre isso, sabe, gente? Porque foi quando eu fiz todos os processos do Reiki. Simplesmente eu não desejo mais comer carne. Não é uma ideologia, não é o que está por trás da indústria da carne que está me fazendo parar de comer a carne. Simplesmente o meu organismo não sente mais vontade. É como se os receptores para a vontade de comer carne não existissem mais no meu corpo. Então, assim, uma coisa que eu adorava, churrasquinho, né, de final de semana, ou uma barraquinha de churrasquinho e tal, que eu sempre comia, hoje não faz mais.